Você ainda faz palestra na saúde como a sua única ou melhor estratégia para transmitir conhecimentos? A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo, fique conosco até o final. Logo de cara, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter acessado o nosso vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse link para chegar a mais pessoas e deixe também o seu comentário. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça sua inscrição, clique no sininho, ative as notificações, deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? Que assim você fortalece a publicação de novos conteúdos. E fique conosco até o final que a gente vai responder essa pergunta. A primeira coisa, sim, ainda existem profissionais que respondem positivamente esta pergunta. E detalhe, estamos acabando de sair do mês de setembro e muitos municípios, muitos profissionais disseram que trabalharam o tema Setembro Amarelo com palestras. Muitos profissionais dizem que uma das estratégias de fazer o cuidado de pessoas com condições crônicas de saúde é fazendo palestra. E ainda chamam esse conjunto de cuidados de hiperdia. Eu vou fazer PSE como? Fazendo palestra para crianças e adolescentes. Então, cuidado, a gente vai explicar o que é que de errado está acontecendo e também os danos de manter essa como única e maior estratégia para levar conhecimento e mudança de comportamento aos usuários. Fique conosco, a gente vai explicar sobre isso. Primeiramente, a gente tem que pensar, isso está errado? Porque a gente já viu sendo utilizado em muitos lugares. A gente já viu sendo utilizado pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado, e por que não fazer nos municípios aos usuários? Então, nós temos essa influência tanto de aspectos mais formais, no entanto, também temos histórico, e não é pequeno, de utilização de palestra como estratégia para levar conteúdo ao usuário. A questão é, isso traz efeito? Surte resultado? A quem interessa essa ferramenta, essa estratégia? Então é muito importante que a gente pense qual é o significado da palestra, o que é que isso implica, quais são as características dessa estratégia, e a gente começa a repensar o nosso processo de tentar fazer educação em saúde. A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir aqui o tamanho da minha imagem e a gente começa a falar sobre significado e origem do termo. E aí, sim, é importante estudar sobre o significado. Não é que eu esteja querendo imitar o professor Cortella, jamais. A questão é importante que a gente compreenda a origem para que a gente compreenda o presente e possa reformular o futuro. Então, na origem, no que se refere ao grego, o termo palestra, fazendo uma aproximação, né, da origem desse termo, seria locais onde homens se reuniam para repasse de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, assim como o treino de luta. Muitas vezes, o palestrar ele é compreendido como a origem de alguns debates, né? Infelizmente, alguns profissionais de saúde nem sequer desejam ser questionados. Parece que é uma ofensa quando você levanta a mão e faz uma pergunta, quando você diz, olha, eu acho que eu tenho uma outra compreensão. Porque parece que o palestrante ele se reveste de toda a armadura branca da saúde e o público se torna o seu oponente. Então, a ideia de guerrear durante a transmissão de um conhecimento, infelizmente, também é encontrada em algumas ocasiões. Outra compreensão do termo palestra vem do latim, que está ligada à fala, ao discurso, à apresentação de um conto, né? Então, a gente percebe que esta compreensão, este passado, está mais próximo da conversação, da interação. No entanto, conforme a gente pode ver aqui, é somente uma imagem, o termo palestra, muitas vezes, ele é utilizado em situações mais formais, na qual um discurso
que possui uma pompa, uma formalidade, uma cerimônia, um discurso, ou seja, a fala única, porque está ligado ao funcionamento de um cenário na qual os outros já têm todas as regras de comportamento, devem se manter em silêncio e absorver essa fala. Então, no caso aqui, imagens do rei Charles no seu discurso de posse após o falecimento da sua mãe, a anterior rainha Elizabeth. Então, nesta fala de cerimônia, de poder cerimonial maior, o palestrante ele embarca nesse conjunto de regras e ele faz parte de um contexto. No entanto, o aspecto de interação ele só se dá em um sentido. Esses conjuntos de históricos e contextos diferentes, muitas vezes nós conseguimos observar facilmente em um profissional de saúde. E aí nós temos que reconstruir ou desconstruir algumas ideias. A primeira coisa é, quando você for fazer uma atividade na qual o objetivo é a transmissão de um conhecimento a um determinado público e que após a transmissão desse conhecimento, o objetivo final é a modificação do comportamento, quem é o mais importante? É aquele que fala, teoricamente o profissional da saúde, ou o público que está ali para interagir? É muito importante a gente começar a perguntar, porque parece que alguns profissionais de saúde só se sentem confortáveis para realizar algumas atividades de educação em saúde se ele for utilizando roupa branca, que não é o meu caso, que eu estou utilizando inclusive uma roupa preta, se tiver uma caixa de som e um microfone, se tiver um data show, se tiver materiais de apresentação e interação, e se o público se comportar. Ou seja, o personagem principal se torna o palestrante. E aí é montado a ele e dado a ele um palco. Isso pode ocorrer tanto em atividades presenciais quanto em atividades online. Se o mais importante é o palestrante, a única coisa que interessa é concluir com sucesso a atividade e que ele seja valorizado através de palmas e elogios. E aí, o resultado desejado, em si, volta a atenção para o palestrante e não para o público. Dessa forma, eu consigo entregar uma série de ações, preencher um conjunto de metas e até ser elogiado. Por exemplo, um enfermeiro ou enfermeira, ou agente comunitário de saúde, agente de endemia, profissional de saúde bucal, enfermeiro médico, pode bater as metas de atividades educativas e apresentar isso para o coordenador de atenção primária, gerente de unidade, como um maior sucesso durante 1 mês, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Ele está entregando registros de apresentações, mas não de atividades educativas. Muitas vezes o cenário é favorável, né? E aí se cria mega estruturas. No entanto, a relação entre o palestrante e o público, ela é de mão única, ela é verticalizada, na qual o profissional de saúde se torna, mais uma vez, o ator principal, e se cria 2 lugares. O lugar daquele que sabe, que é o profissional de saúde, e o lugar daquele que nada sabe, que é o usuário. Então, se eu acabo demarcando entre o saber e o não saber, só cabe ao profissional de saúde a função de apresentar o conhecimento. E só cabe ao usuário a nobre função de obedecê-lo. E aí, quando alguma apresentação como essa não atende o objetivo esperado, tende-se a culpar o público por não ter compreendido, por não ter respeitado o palestrante, por não ter demonstrado interesse digno, afinal de contas, o nobre herói que foi enfrentar esse público demonstrou tanto investimento de energia e logística e não foi respeitado no seu empenho, ou seja, não logrou êxito. É uma fala, infelizmente, muito comum.
Só que aí, antes da gente avançar, é muito importante que a gente explique para você que dentro do processo de comunicação existem elementos. Por exemplo, aquele que fala, né, que é o emissor, aquele que recebe, que é o receptor, a fala, que ela é composta por códigos, e dentro dessa fala podem ter ruídos ou pode ter um alinhamento entre como o receptor irá processar tudo aquilo que foi apresentado a ele. E é claro que tanto o ambiente como a qualidade do cenário e a relação desses dois entre o receptor e o emissor vão fazer parte desse processo de construção de comunicação. Fazendo uma alusão à imagem, como compreender relações diferentes entre os 5 diferentes dedos das mãos, se cada um tem tamanhos diferentes, quantidade de falanges diferentes, posicionamentos estratégicos diferentes. Será que uma mesma fala apresentada por este ator será compreendida de forma linear por este ator tão diferente? Se não houver a confirmação, ou seja, a avaliação a partir do ponto de vista do receptor. Vamos resumir isso? Em uma palestra, quem deve falar é o palestrante. E muitas vezes é esquecido esse ponto, que é daquele que recebe. Então vamos recorrigir aqui e vamos já se aproximar do final. Muitas vezes nós conseguimos identificar quem é que está falando. Por exemplo, em uma atividade do programa de saúde na escola, ou agora entrando no Outubro Rosa. Quem vai falar é a enfermeira, é o enfermeiro, é o médico, é o coordenador de atenção primária, é o secretário de saúde, da importância da prevenção ao câncer de mama nas mulheres. Ou seja, se demarca o lugar de quem fala, mas também se demarca no mesmo momento o lugar de quem ouve, que teoricamente é aquele que não sabe, que teoricamente é aquele que deve agradecer a oportunidade de estar naquele momento. No entanto, esta pseudo-interação, ou uma interação muito fraca, só tem uma via de entrega de informação. Nós desconhecemos o público, porque quando ocorre palestra, a única apresentação que ocorre é do palestrante. A gente não estuda o perfil do público, não adapta a fala. Tem gente que ainda utiliza apresentações com data show, com videozinhos, e depois pede palminha dentro de uma unidade básica de saúde. Eu vou passar um vídeo, e aí todo mundo bate palminha. Eu vou fazer uma apresentação muito legal, e aí se a ideia não der certo, o problema é do usuário. Olha só como é que a gente constrói essa passagem do conteúdo. Não existe fórmula de sucesso na atenção primária. Uma fala construída de forma genérica para ser apresentada em várias equipes tende a um insucesso porque você está generalizando o perfil e o comportamento do usuário. E aí eu pego essa mesma fala e peço tanto para o médico quanto para o enfermeiro, para o agente comunitário de saúde, para o pessoal do NASF apresentar. E acaba com resultados completamente diferentes. Não é só, depende também só de quem está apresentando, mas também do conteúdo apresentado e do perfil do público. E muitas vezes nessas palestras, tudo o que se pergunta ao final, vocês entenderam? Vocês gostaram? E se espera que todo mundo elogie e bata palmas. Olha só o quanto é frágil essa ideia de utilizar palestras dentro da saúde. Eu falo saúde porque não é só na atenção básica que isso acontece, ou atenção primária à saúde. Quando a gente reverte esse processo, quando a gente muda a lógica, a gente começa a pensar o seguinte: bom, se o que interessa realmente em uma atividade de educação em saúde é a mudança do comportamento do usuário, esse é o meu objetivo principal. O principal é o usuário, não é aquele que fala, aquele que vem da origem do suposto saber. Então, por que não diminuir essa distância proporcionando conversas, encontros? Por exemplo, uma das técnicas mais utilizadas é a roda
na qual não existe aquele que mais sabe e aquele que menos sabe, mas sim uma possibilidade de construção coletiva e que seja valorizado tanto os saberes prévios quanto o histórico, a história de vida de cada um daquela roda, que seja incentivada a fala e a interação, mas também o respeito à diversidade, na qual o profissional de saúde ele tem que ficar interessado no público e compreender como a sua fala e o seu conhecimento podem servir ao público. Retornando para o exemplo do Outubro Rosa, ao fazer uma roda de mulheres e homens, por que não perguntar deles o que eles compreendem como câncer? Por que não perguntar a eles se já tiveram contato com alguma pessoa com câncer, se já tiveram câncer na família, entre amigos, se conhecem as estratégias de prevenção e o que fazem para prevenir? Qual é a opinião e a avaliação deles sobre a relação deles com o serviço de saúde? Muitas vezes, o conhecimento ele não implica em exata mudança de comportamento por uma série de fatores que vão influenciar no comportamento final. Então, é muito importante que a gente pergunte o seguinte: a sua estratégia de palestra, será que está sendo suficiente para mudar o comportamento de alguém realmente? Quando a gente pensa em alunos, muitas vezes o que a gente espera é essa reação aqui. Mas adultos internamente podem estar fazendo a carinha exatamente igual desse garoto. A única diferença de adultos, crianças, e adolescentes é que nós adultos, teoricamente, acabamos aprendendo que temos que emitir determinadas expressões faciais coerentes com a expectativa do outro. Por dentro a gente está achando horrível, cansativo. Parece que a única coisa que a palestra é eficaz é induzir ao sono. Então, a estratégia de utilizar palestras para fazer educação em saúde, infelizmente, ainda é utilizada em muitos programas, muitos serviços, muitas campanhas de meses coloridos, mas sem gerar o resultado esperado. Então, o que a gente pode fazer para que os nossos usuários, independente da idade, não fiquem com essa carinha? Primeira coisa, a gente tem que pensar: como eu posso me aproximar e como eu posso ser útil? Quais são as características do meu público? Como incentivar a fala e como respeitar a fala? Podem ser utilizados jogos, textos disparadores, vídeos disparadores, técnicas de interação, como tarjetas, pedaços de papéis coloridos. Pode ser utilizado uma pequena bola de plástico na qual, após a apresentação, você entrega uma pergunta. Técnicas que favoreçam a interação. Como nós estamos fazendo aqui agora. A minha fala, para que dê certo, tem que fazer sentido e significado para você, profissional de saúde, para que você não venha recorrer mais a palestras para fazer atividades de educação em saúde. Se o que nos interessa é modificar o comportamento do outro, temos que apresentar respeito, temos que promover a interação, manter contato visual, demonstrar atenção, favorecer experiências agradáveis e que gerem aprendizagem e significado. Vejam o quanto a saúde precisa aprender com a educação e o quanto a saúde precisa sair do pedestal de que aquilo que gera a cura está ligado a medicamento. Não é. A melhor estratégia de salvar a vida de pessoas é ensiná-las a não adoecer. Como melhorar as vacinas, é necessário desenvolver a cultura da vacina para que o indivíduo entenda a importância de se vacinar e que ele não vá por obrigação, mas porque ele aprendeu que é importante. Então, essas e outras experiências estão aqui disponíveis aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. É por isso que a gente faz esse convite a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, esse vídeo foi pensado com muito carinho em vocês, profissionais de saúde. Inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu like, aqui essa mãozinha, o sininho para ativar as notificações, clique em compartilhar para enviar cada vez mais pessoas esse vídeo e faça parte aqui, deixe aqui a sua experiência aqui nos nossos comentários e também nos siga no Instagram na conta Jamerson, com 2 S ou N, underline, que é esse tracinho, J, Jamerson, underline J. Dessa forma,
eu faço o pedido, não utilize mais palestras. Estabeleça encontros focados nos usuários e que possibilitem momentos de aprendizagem. E que, se houver aprendizagem, uma das características da aprendizagem é a mudança de comportamento. A gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva.